Olá, hoje darei início a essa disciplina de História do Direito Brasileiro, aplicada no primeiro semestre das universidades de Direito, ao qual também faço parte. O motivo eu estou fazendo essa introdução porque é a primeira aula. A partir da segunda aula em diante eu já não farei mais essa introdução, já começarei a falar do assunto direto, certo? Então, a gente vamos falar agora sobre o período das grandes navegações. Tem até não seria aquela frase que se fala que quando os portugueses descobriram o Brasil, eles na verdade eles estavam em caminho navegando para a Índia em busca de tempero, de especiarias, e se perderam, chegaram aqui no Brasil, descobriram o Brasil, conheceram os índios que já estavam aqui na realidade, mas não é isso que ocorreu. A gente, para entender até que os portugueses chegaram até o Brasil, a gente tem que compreender o que acontecia na Europa naquela época. A gente estava no período de transição, um período de mudança entre a Idade Média para a Idade Moderna. Na Idade Média a gente se aplicava aquela forma de teoria de o teocentrismo, que é Deus na resposta, Deus no centro da resposta de todas as coisas. Então tudo que você queria, você perguntava, queria saber, você colocava como Deus na resposta de todas as coisas. Quando se vê um antropocentrismo, nessa mudança, não é que você deixou de acreditar em Deus, não é que sua fé mudou, não é isso que aconteceu. É simplesmente porque o homem, começou a buscar as respostas para essas coisas sem deixar a fé, sem deixar os acontecimentos religiosos modificarem. Não mudou o comportamento religioso. Então o homem, ele quer fazer novas buscas, ter novos conhecimentos. Isso é natural do homem. O homem, ele é irracional. Tem matérias que a gente fala sobre isso, sobre o direito, mas não é agora. Eu não posso sair do foco para falar sobre isso agora, mas tem matéria que eu vou comentar sobre essa parte. Então o que acontece? A gente tinha uma crise nessa época da institucionalidade da Igreja Católica. Quando eu falo em crise da Igreja Católica, não é uma crise de fé, não é uma crise de você tirar o teocentrismo para o antropocentrismo, não é isso. É porque realmente a Igreja Católica tinha um poder político muito forte. Até hoje ainda tem um poder político muito forte em alguns países no mundo, mas antigamente era diferente. A Igreja Católica o clero tinha um poder político muito importante e forte, que dava resposta para as coisas. E quando você chega no antropocentrismo, essas respostas começam a mudar, o homem começa a ter respostas diferentes. Compreende? Então o que acontece? Se vivia na Idade Média um sistema feudal. Você plantava, colhia, e os pobres não tinha aquela diferença de classe média para classe, era sempre os mais pobres dos mais ricos. Então não tinha aquela expansão. É aquele sistema feudal, um sistema feudal aqui, um sistema feudal aqui, cada um tinha um sistema feudal, uma forma de você produzir as terras, colher, plantar, guardar, para seca e assim sucessivamente. Mas quando você tem o mercantilismo, essas respostas que o homem começa a ter novas buscas, o homem pensava numa economia, em se criar um poder maior, um Estado, constituído por uma monarca, um rei. E para que você tivesse esse poder, você teria que sair atrás de outras coisas, explorar o que era importante também naquela época, era metais, ter um acúmulo de metais, de forma que você isse atrás de economia do que você tirasse do seu estado. Então tem essa grande importância, certo? Então a gente vamos olhar aqui que naquela época tinha a Espanha e o Portugal que estavam lá em cima, batalhando, e Portugal também já tinha feito novas navegações. Portugal não ia fazer a primeira navegações. E outra coisa muito importante dessa parte também era a Índia. O Portugal tinha um grande interesse pela Índia, por causa das especiarias. As especiarias seriam um produto muito importante daquela época. Por quê?
Não simplesmente você buscar uma especiaria comum como um tempero, simplesmente para mudar o sabor da comida. Não, não era só isso. Simplesmente para você fazer um armazenamento, uma durabilidade do outro alimento, né, se não decompor muito rápido. Então Portugal tinha um grande interesse pela Índia. Só que dessa forma, o Portugal e a Espanha começaram a ter alguns pequenos entreveros dos dois, porque a disputa entre terras seria muito grande. E fizeram o primeiro tratado que não deu certo, que não aceitou, um outro não aceitou, até que chegaram na situação do Tratado de Tordesilhas, né, que seria, não tem aqui especificamente a medida, que não era usada naquela época, era em léguas, não era em metros, que seria, até marquei aqui, a gente fala consoante com consoante e vogal com vogal, né? Então a gente teria a leste, seria explorado pela Espanha, perdão, a Espanha exploraria o oeste e o Portugal o leste, né? E de Espanha, vogal com E com O de oeste, L de vogal com P de Portugal, correto? Então, ali teve o Tratado de Tordesilhas e Portugal estava interessado porque Portugal sabia que naquela navegação ele poderia encontrar alguma coisa, o que seria chamado Brasil hoje, né? As terras seriam chamado Brasil hoje. E também a gente também tinha um problema também antes, um pouquinho nessa período também do Tratado de Tordesilhas, que a Península Ibérica era tomada pelo mar Mediterrâneo, por Roma, pelos italianos. Então também seria muito mais fácil o Portugal fazer esse caminho, mas ele não queria ter entreveiro, depender como eles dominavam aquela parte do mar Mediterrâneo, poderia acontecer digamos uma guerra. Então eles não queriam tentar esse caminho. Então eles acabaram fazendo o caminho mais difícil, aonde também gerou também o Tratado de Tordesilhas, que foi porque Portugal queria essa terra, a Espanha queria também aquela terra, e acabou ficando que nós temos hoje também uma parte da América Latina, grande parte da América Latina sendo explorada pelos espanhóis, e o Portugal acabou explorando só o Brasil, mas o Brasil é gigantesco em período de extensão territorial, tá? E essa centralização política que eu falei é muito interessante, né? O desejo pela Índia marque esses contextos, que, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas é o que ocorre hoje no direito. Se faz um tratado entre um país e o outro, né? Não tem as embaixadas, o que vende, o que produzir, o que se pode explorar, o que não se pode explorar. Por exemplo, você dirigir na América Latina, isso tem um tratado, né? Você não pode. Então tem umas coisinhas que são interessantes para o direito, que vale a pena estudar. Se tiver que se aprofundar, tem como se aprofundar um pouco mais, mas mais para conhecimento de história mesmo, que também é importante. Mas para a matéria do direito, eu creio que deixei bem resumido para vocês. Espero que todos compreenderam esse canal e também não esqueça de deixar um like.